harmonia, saúde e prosperidade para todos. O assunto de hoje é uma velha expressão popular: o Brasil é o país do futuro, à luz de um ponto astrológico importante em qualquer mapa natal, que é o nó do norte ou cabeça do dragão. O nó do norte indica, de forma geral, a direção que se deve seguir na vida, de modo a se ampliar os horizontes, superando desafios e obtendo-se crescimento interno, seja psicológico ou espiritual, ou mesmo para o desenvolvimento no campo mundano, seja profissional ou material. O nó do norte se opõe em grau exato ao chamado nó do sul, ou cauda do dragão, sendo este ponto uma espécie de zona de conforto, onde o nativo se sente seguro com o que já desenvolveu. Mais à frente, falaremos um pouco mais sobre ambos nodos lunares. Sobre a questão do Brasil ser supostamente o país do futuro, para quem se interessar mais sobre a origem desta ideia, vale a pena buscar Stefan Zweig, um judeu alemão que fugiu de sua terra natal durante o comando de Hitler sobre a Alemanha e que escreveu o livro Brasil, País do Futuro. Bem, mas para analisarmos o nó do norte do Brasil, fundamental é se definir qual é o mapa natal mais válido para a nossa coletividade. Numa breve busca que se faça na internet, se encontram diversas versões. Há cartas natais relativas à época do descobrimento do Brasil, uma com base no avistamento, ainda em alto mar, e outra com data relativa à primeira missa em terra firme. Considero que esses estudos astrológicos são mais afinados com o Brasil colônia, e os descarto para a finalidade a que me proponho neste artigo. Dando-se um salto no tempo, o mais recente mapa astral de nosso país seria com base na proclamação da República, porém com 3 horários diferentes na mesma data, relativos a momentos distintos deste citado fato histórico. Não os considero para a avaliação do eixo nodal, porque entendo que a mudança para o modelo republicano não seja primordial para entender a essência astrológica de um país. Assim, me concentro no fato histórico da independência do Brasil para discernir qual seria o melhor mapa astral para interpretar o nó do norte da nossa coletividade. E tomo esta decisão, fundamentalmente, porque ali ocorreu a ruptura mais profunda com Portugal e o Brasil passa a ter um rumo mais autoconduzido. Entretanto, é possível notar pelo menos 3 cartas natais para a independência brasileira. As 2 mais clássicas, relativas ao 7 de setembro de 1822, a depender do horário considerado para o Grito do Ipiranga, põem o Brasil virginiano com ascendente em Aquário e, no outro caso, em Peixes. Também há um interessante mapa astral relativo à assinatura da independência brasileira por Dona Maria Leopoldina, em 2 de setembro de 1822, que coloca o nosso país com o signo ascendente em Sagitário. Esta carta natal foi realizada por meio de estudos da ótima astróloga Hannah Opitz. Contudo, como a minha análise interpretativa se concentra na questão do nó do norte, mas também no eixo nodal como um todo, qualquer um desses 3 últimos mapas assinalam um nó do norte em Aquário. É sobre isso, essencialmente, que passo a discorrer, embora eu reconheça que o ideal seja a leitura de um mapa na sua totalidade. De qualquer forma, será possível perceber
que a avaliação a ser colocada demonstrará tendências marcantes da nossa coletividade. Considerando a data de 7 de setembro de 1822, o nó do norte do Brasil está localizado a 15 graus e 48 minutos de Aquário. Este signo representa, nos seus aspectos positivos, o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Além disso, podemos assinalar um idealismo humanitário, a ciência e todos os seus avanços tecnológicos, os projetos futuros e o futuro em si. Aquário tem a ver com mudanças rápidas e radicais, conforme o seu regente moderno, Urano. O signo é do elemento ar e, deste modo, o campo mental é extremamente ativo. Portanto, sendo o nó do norte do Brasil em Aquário, isto é um indicativo de que o nosso país poderá representar e até concretizar uma visão de mundo futurista, onde a educação e a ciência sejam prioritárias num ambiente mais igualitário. Mas isto realmente irá acontecer? O nó do norte, às vezes, é salientado como um ponto de destino. Porém, neste caminho há o livre arbítrio da coletividade. O que escolheremos? Com este questionamento, passemos a olhar o eixo nodal como um todo. O nó do norte em Aquário e, opostamente, o nó do sul em Leão. O signo de Leão é regido pelo Sol, que é o centro de nosso sistema. Os demais astros giram em torno dele e, por isso, simbolicamente, o Sol e o signo de sua regência trazem à tona uma característica de centralização. O Sol é brilho e luz, mas também força e poder. E dentro do grau de consciência limitado da nossa humanidade, a ressonância se faz no campo negativo da centralização excessiva e dos egos exacerbados. Assim, relembrando que o nó do sul é uma espécie de zona de conforto, ou seja, como um hábito muito arraigado ou até mesmo um vício, vemos que o Brasil busca manter as características comentadas como coletividade. Mas, primeiramente, vamos observar, de modo geral, como caminhou a humanidade. Na antiguidade, o poder exercido era extremamente monopolizado. Bons exemplos disso se encontram nos faraós do Egito, também no Império Persa, bem como no Império Romano. Essas civilizações espelharam bem a questão do poder central, com traços solares, e até mesmo elevando seus líderes à figura de deuses ou com poderes divinos. Ou seja, o ser humano vivenciou bastante um modelo leonino centralizador nas relações entre governo e população. Podemos constatar esta situação bem depois da Antiguidade, na Europa, com forte expressão no período do absolutismo. Como exemplos, é possível citar Henrique VIII na Inglaterra, Dom João V em Portugal e o célebre Luís XIV na França, que recebeu como título o Rei Sol. Muito sugestivo este termo, não é mesmo? No Brasil Império, não poderíamos fugir deste contexto e tivemos os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Entre eles, como elo de ligação, a figura histórica de Maria Leopoldina, a imperatriz que assinou o documento de independência do Brasil em 2 de setembro de 1822, alguns dias antes do Grito do Ipiranga. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889,
tivemos alguns períodos típicos dentro deste modelo leonino centralizador, com destaque para a Era Vargas, entre 1930 e 1945, e durante o regime militar, entre 1964 e 1985. Entretanto, o Nó do Sul em Leão, no mapa natal do nosso país, não se resume apenas a governos excessivamente centralizados. O citado signo tem forte conexão com jogos, esportes, diversões e criatividade, por exemplo. E qual o efeito prático desses assuntos para a nação brasileira? Bem, não é difícil apontar. Basta que lembremos da paixão geral por esportes, em especial futebol, onde o clubismo é grande motivação para o ego nacional. Quando o time de alguém é campeão, lá está o indivíduo, no dia seguinte, a exibir orgulhosamente a camisa do clube pelas ruas. Nada mais leonino do que isso, não é mesmo? Aqui temos um exemplo típico desta zona de conforto tão bem cultivada pelo brasileiro médio, que é o Nó do Norte em Leão. O carnaval e outras manifestações populares, em diversos tons criativos, têm forte correlação com o espírito festivo dos leoninos. Deste modo, passemos a apresentar a questão dos ídolos, quando se passa a adorar um ser humano talentoso como se fosse uma espécie de sol atrativo. Vejamos o caso de Pelé, o rei do futebol. Lembremos Ayrton Senna, que, em dado ponto de sua carreira, ganhou o apelido de Rei de Mônaco, por ser quase imbatível naquela pista de corrida. Também podemos citar o caso do rei Roberto Carlos, na música. Isto tudo demonstra o efeito do Nó do Norte em Leão para a coletividade brasileira. O nosso povo, como nação, endeusa esportistas, artistas e até políticos. Sabendo-se que para o bom desenvolvimento espiritual e material de uma pessoa ou de uma população é preciso transcender ao Nó do Sul, avançando e materializando o Nó do Norte, o que será do Brasil se ficar parado, preso ao passado? Não estamos aqui criticando as nossas raízes, mas uma boa árvore precisa dar flores e frutos, o Nó do Norte. O Nó do Sul fornece aprendizados quanto ao que foi positivo e negativo. Então, seleciona-se o que é bom, no intuito de servir como real base para o futuro. A nossa coletividade precisa ir além. Mas, por que o Brasil não avança mais rapidamente? Há muitos motivos culturais e socioeconômicos, que deixo para os especialistas. Astrologicamente, entretanto, há respostas se observarmos os aspectos que envolvem o eixo nodal brasileiro, embora o ideal seja avaliar o mapa astral como um todo, o que não é nossa meta para não tornar este artigo muito longo. Com o Nó do Norte a 15 graus e 48 minutos de Aquário, temos o Nó do Sul na mesma posição oposta em Leão, como já dito. Porém, há uma conjunção deste Nó do Sul a Vênus. Este aspecto, em termos sintéticos, significa amor ao passado, com fortes possibilidades de se tornar um apego e tentativa de reviver algo que não tem mais base na realidade. Esta conjunção pode resvalar por uma sensação de devaneio e capricho, numa insistência em manter algo que pode ter sido bom, mas não é positivo no contexto atual. Assim,
A coletividade brasileira, em maior ou menor grau, teima em não seguir para o futuro. Chega a temer arriscar novos caminhos, sentindo um grande desconforto pelos desafios que estão no porvir. A Vênus em Leão, conjunta ao nó do Sul, pode, perigosamente, promover a vaidade e o autoritarismo, já que esta senhora pode sentir que não foi admirada ou que não é o centro das atenções. Em outras palavras, é preciso chegar num bom meio termo entre este nó do Sul e o nó do Norte em Aquário, que aspira a servir o banquete a todos, dentro de um contexto humanista. Além disso, há um aspecto de quincúncio, muitas vezes ignorado, entre o nó do Norte em Aquário e o Sol virginiano brasileiro. Como em astrologia mundial o Sol representa o governante de um país, e sabendo-se que o quincúncio demonstra desajustes ou desencontros, pode-se inferir que, frequentemente, os líderes brasileiros tomam direções que não estão em conformidade com o nó do Norte, isto é, com o futuro ou destino que o Brasil precisa atingir. Em outras palavras, prefere-se uma permanência na temática do nó do Sul, o passado, o que, em síntese, representa a repetição de assuntos e problemas, com um forte atraso do nosso desenvolvimento evolutivo. Assim, deixamos algumas perguntas para reflexão. Até quando o Brasil será o país do futuro que nunca chega? Continuaremos sendo um povo cuja boa parte da população discute e até briga apaixonadamente por seus clubes de futebol, mas permanece alienada da política que realmente rege os passos da nação? Até quando consideraremos políticos de estimação como ídolos ou semideuses e, à semelhança das torcidas organizadas de futebol, defendendo o seu lado de forma agressiva e irracional? Até quando fecharemos os olhos para a enorme disparidade na oportunidade de acesso à educação e à saúde? Bem, se quisermos nos tornar um país mais igualitário, livre e fraterno, precisamos de uma tomada de consciência coletiva, porque o nó do Norte em Aquário representa exatamente isso. E dentro do contexto de que estamos em plena transição para a era de Aquário, mais do que nunca, cada um de nós precisa se alinhar com os novos tempos, bem como as coletividades que hoje chamamos de países. Um abraço a todos!